Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de números inteiros. Eu vou começar falando sobre a multiplicação e assim como no caso da aula anterior, eu começo analisando todos os possíveis casos que podem acontecer quando a gente está interessado em estudar multiplicações envolvendo números inteiros. Bom, o primeiro caso, que é o mais simples de todos, é quando esses dois números inteiros são positivos, ok? Então nesse caso, assim como na adição, nós podemos pensar que esses dois números, por exemplo, são números naturais, ok? E a gente já sabe multiplicar números naturais. E, então, como no caso do estudo dos números naturais, a multiplicação entre dois números inteiros, que são positivos, é facilmente realizada. Nós temos dois números positivos, o resultado será um número positivo. E se eu quero multiplicar, por exemplo, mais 3 vezes mais 2, é a mesma coisa de multiplicar 3 vezes 2. Eu posso simplesmente escrever assim, 3 vezes 2, retirando o parêntese e os sinais, tá certo? Então, 3 vezes 2 é igual a 6, ou mais 6, ok? Então, o produto de dois números positivos é sempre positivo, ok? Agora, se eu quero multiplicar por zero, bom, a gente já viu que o zero também é um número natural e nós vimos que multiplicar por zero dá zero, ok? E no conjunto dos números inteiros é a mesma coisa, porque, por exemplo, se eu quero multiplicar 5 por zero, 5 vezes o zero, então é zero, mais zero, mais zero, mais zero, 5 vezes, tá certo? Então, dá zero. E também, se eu multiplicar por um número negativo, vai dar zero, Então, ok? Multiplicação por zero sempre resulta em zero, ok? Agora, o caso interessante, onde um é positivo e o outro negativo. Suponha que você tenha dois números de sinais opostos e você queira fazer a multiplicação entre eles. Por exemplo, se eu quero multiplicar mais 3 por menos 5, vamos pensar nessa situação. Bom, aqui é interessante, olha, se eu tenho mais 3 e eu quero multiplicar por menos 5. A gente pode imaginar também, nesse caso, a multiplicação sendo uma soma em que as parcelas são iguais. É o que a gente sabe, que a gente fez no conjunto dos números naturais e o que usualmente é feito. Bom, eu posso tirar esse sinal de mais aqui, e eu tenho 3 vezes menos 5, ou seja, 3 vezes o menos 5. A leitura é sugestiva. Eu tenho menos 5, mais menos 5, mais menos 5. Ou seja, essa multiplicação aqui, eu consigo escrevê-la como sendo uma soma em que as parcelas são iguais. E a gente já sabe somar números inteiros. Então, soma de números inteiros, em que cada um deles é negativo, o resultado, ou seja, a soma, é um número negativo. Ok? E aí, o que eu faço? Eu somo o módulo de cada um deles. O módulo de 5 é 5, ou seja, 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Tá? Ou seja, 3 vezes menos 5 é igual a menos 15, ok? E se for o contrário, se eu começar com o sinal de menos aqui e o outro for positivo, a gente pode ter as duas situações. Aqui a gente pensa na ideia de oposto de um número, que nos auxilia a entender o que acontece aqui. Olha só, menos 3. Bom, o menos 3, a gente consegue enxergar esse número como sendo o oposto do mais 3, concorda? Porque eu tenho menos 3, ele é o oposto do mais 3, certo? Ou seja, eu tenho menos mais 3. E agora eu repito aqui, mais 5. Tudo bem? Então, ou seja, no lugar desse menos 3 aqui, eu coloquei menos mais 3, porque o menos 3 é o oposto do mais 3. Tá? Então eu tenho essa multiplicação aqui, eu tenho menos mais 3 vezes mais 5. Bom, mas o mais 3 e o mais 5 são números positivos, concorda? E a multiplicação deles dá um número positivo, Ou seja, menos mais 3 vezes mais 5 dá menos, quanto que dá essa continha aqui? 3 vezes 5, eu consigo escrever isso dessa maneira, menos 3 vezes 5, eu posso tirar o sinal de mais, porque a gente sabe que no número positivo eu posso ou não escrever com o sinal de mais, Então, menos 3 vezes 5, menos 15. Viu que deu o mesmo resultado? Ou seja, se eu multiplico, gente, um número positivo por um número negativo ou um número negativo por outro positivo, o resultado, olha só, sempre é um número negativo, tá bom? Então,
Então, se eu tenho os dois positivos, o sinal é positivo. Se um deles é zero, né, ou os dois, né, 0 vezes 0, dá zero também, né, o resultado é zero. E se eu tenho sinais opostos, o resultado da multiplicação é sempre um número negativo, tá bom? Agora aqui, vejamos, né, mais um exemplo para a gente praticar essa situação. Olha só, eu tenho aqui menos 7 vezes mais 5. Um é negativo, o outro é positivo. O resultado é negativo, isso daí. Quanto que é 7 vezes 5? 35. Viu? Direto. Positivo e negativo. O resultado é negativo. 6 vezes 3, 18. Viu? Sossegado, né? Agora aqui, outro caso interessante, que é o último caso que a gente tem que considerar. É quando os dois são negativos. Ambos os números são negativos. Por exemplo, eu quero multiplicar menos 4 por menos 3. Né? Vejamos também que aqui, assim como nesse caso anterior, nós utilizamos a ideia de oposto. Olha só, para eu escrever o menos 4, bom, eu consigo enxergar o menos 4 como sendo o oposto do mais 4, concorda? Ou seja, eu tenho menos mais 4. Tá? Então veja, essa multiplicação eu consigo reescrever dessa maneira. Ou seja, no lugar do menos 4 eu coloco menos mais 4 vezes menos 3, tá bom? Então aqui, observe o seguinte, olha, eu tenho menos, né? Eu já sei multiplicar esses dois números, concorda? Então eu tenho a seguinte situação. Eu tenho menos, eu já sei multiplicar, né? Quanto que é mais 4 vezes menos 3? Positivo ou negativo? O sinal é negativo, tá? Eu vou colocar um parênteses aqui. 4 vezes 3, 12. Tudo bem? Ou seja, mais 4 vezes menos 3 dá menos 12. Então aqui, gente, eu tenho menos menos 12. O que é isso? É o oposto do menos 12. Mas qual que é o oposto do menos 12? É o mais 12, concorda? Então aqui eu tenho mais 12. Vou escrever aqui em cima. Mais 12, tá bom? Então, a gente tem esse número aí, ok? Porque é o oposto do menos 12. Então, veja, é só você observar, o menos 4, ele é o oposto do mais 4. E eu sei multiplicar esses dois números, não é? 4 vezes menos 3 dá menos 12, tá? Então, eu tenho menos menos 12, tá bom? Então, o oposto do menos 12 é 12, ok? Agora aqui, ó, novamente. Bom, antes da gente passar para esse segundo caso, o que a gente observou aqui em cima? Que os sinais eram iguais, não eram? Negativo e negativo. E o resultado foi positivo. Tá, gente? Então, é a mesma coisa do caso em que os dois são positivos. A multiplicação é sempre um número positivo. Tá? Olha só, mais um exemplo. Eu tenho menos 6 vezes menos 7. A gente pode fazer da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Olha aqui. Eu posso escrever menos mais 6, né? Porque o menos 6 ele é o oposto do mais 6, né? Então, vezes, vou usar pontinho, menos 7. Eu sei multiplicar menos 6 ou mais 6 por menos 7, né? Eles têm sinais opostos, então o resultado é negativo. Ou seja, eu tenho menos, abre parênteses, 6 vezes 7, 42, ou seja, só que com sinal de menos, né? Porque eu tenho um positivo multiplicando o negativo, então menos 42. Então aqui, novamente, olha, eu tenho o oposto do menos 42, que é o mais 42, tá bom? Mais 42, ok? E por último, tá? Vamos fazer direto? A gente já viu que quando eu tenho os mesmos sinais, o resultado é positivo, tá certo? Então eu tenho, ó, menos 2 vezes menos 11. Bom, os dois são negativos, né? Então o produto é positivo, então dá mais. Quanto que é 2 vezes 11? 22. Pronto, acabou. Tá? Mais um exemplo, né? Eu quero, sei lá, menos 3 vezes menos 10, por exemplo. Né? Os dois são negativos, concorda? Então o produto é positivo. Tá? 3 vezes 10, 30. Ok? Então, tabelinha, né? Que ajuda a gente a resolver esses problemas, né? Para a gente não precisar, né, ficar pensando nisso. Olha só, nós vimos que quando os sinais são iguais, dá positivo. E quando os sinais são diferentes, dá negativo, né? Então vamos lá. Ó. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos são diferentes, né? Dá menos. Agora aqui, ó. Menos vezes mais são diferentes, então dá menos. Menos vezes menos são iguais, né? Então dá mais. Pronto. Viu? Parece um jogo da velha, né? Mas nos ajuda muito, tá? A lembrar, né? Só porque de cabeça, menos vezes menos é mais. Né? Mais vezes mais é mais. Mais vezes menos é menos. Menos vezes mais é menos.
né? Então, na multiplicação isso ajuda muito, né? Não nos deixa fazer continha errada, tá bom? E se você tiver, né, mais números, né, para efetuar a multiplicação, você pode, né, fazer, né, carreirinha, né, como a gente fala, uma multiplicação depois da outra. Ou utilizar as chamadas propriedades, né, da multiplicação no conjunto dos números inteiros, que nós veremos na sequência. Bom, pessoal, agora nós vamos estudar as propriedades da multiplicação no conjunto dos números inteiros. Bom, a primeira delas é a propriedade comutativa. Bom, como vocês já sabem, comutar significa trocar, ok? Então, vejamos, nós já sabemos efetuar multiplicações, né? Aqui, por exemplo, né, eu trouxe menos 2 vezes mais 6. Bom, eu tenho dois números, eles têm sinais distintos, então o resultado é um número negativo. Isso aí. 2 vezes 6, 12, ok? E agora? Mais 6 vezes menos 2. Sinais opostos, o resultado é negativo. 6 vezes 2, 12. Viu que deu o mesmo resultado? Ou seja, se eu fizer menos 2 vezes 6 e mais 6 vezes menos 2, é a mesma coisa. Ou seja, eu posso trocar a ordem, ok? Que eu vou encontrar o mesmo produto, tá bom? A segunda propriedade que eu coloco aqui é a propriedade associativa, tá bom? Que eu coloco o exemplo, menos 2 vezes mais 4 vezes mais 5. Tá? Bom, aqui, né, a gente consegue fazer até imediatamente nessa conta, por exemplo. Menos 2 vezes mais 4 dá menos 8. Menos 8 vezes mais 5 dá menos 40. Okay? Então, o resultado desse produto, né, dessa multiplicação que envolve três números inteiros aqui, né, resulta em menos 40, tá bom? Mas eu consigo fazer essa conta, né, associando da maneira que eu quiser, tá bom? Então aqui, sem usar a comutatividade, né, eu consigo associar de duas formas. Eu posso, por exemplo, multiplicar o menos 2 pelo mais 4, encontrar um resultado, né, depois multiplicar por 5, né? Ou ainda, né, eu posso multiplicar os dois últimos, eu posso multiplicar os elementos positivos, né, os números positivos, e depois multiplicar pelo negativo. Ok? Então, fique à vontade, né? Faça da maneira que você achar mais conveniente, tá bom? Porque você vai encontrar o mesmo resultado, o mesmo produto, tá bom? Propriedade do elemento neutro. Assim como na multiplicação envolvendo números naturais, o elemento neutro é o número 1, né? Então aqui, por exemplo, se eu tiver mais 6 vezes mais 1, nós já sabemos, né, multiplicar números, no caso aqui ambos são positivos, o resultado é um número positivo, 6 vezes 1, 6, né? Então dá mais 6 ou simplesmente 6, né? E se eu tiver 1 vezes menos 4? Bom, tem sinais opostos, então dá negativo, 1 vezes 4, 4. Viu que deu menos 4? Ou seja, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, porque se eu multiplico qualquer número por 1, eu encontro esse qualquer número, né, que eu estou multiplicando, tá bom? Então aqui, mais 6 vezes 1, deu mais 6, mais 1 vezes menos 4, dá o próprio menos 4, tá bom? Agora aqui, nós temos também a propriedade distributiva, tá? Da mesma maneira que a gente viu anteriormente, né, no caso da multiplicação envolvendo números naturais. Aqui, por exemplo, eu posso resolver o colchete primeiro, né, ou fazer a distributiva, né, que a gente viu anteriormente, lembra? Então vamos lá, vou resolver primeiro o colchete, eu vou repetir o mais 3 vezes. Quanto é mais 2 mais menos 6? Bom, eu estou somando, né, números com sinais opostos, tá certo? Qual deles tem maior módulo? É o 6, né? Então o resultado dessa adição é um número negativo, tá bom? Então até vou colocar um parênteses aqui, né, para a gente não confundir. E qual será esse número negativo? Bom, você faz, né, a diferença. 6 e 2 é 4. Tudo bem? Então você vai ter ali agora uma multiplicação. Mais 3 vezes menos 4. Vai dar um número negativo, né? 3 vezes 4, 12. Então menos 12. Ok? Mas eu poderia muito bem multiplicar esse mais 3 inicialmente pelo mais 2 e depois multiplicar o mais 3 por menos 6 e então somar esses resultados, tá?
Vamos ver? Vai dar a mesma coisa. Olha lá. Mais 3 vezes mais 2 dá mais 6. Isso aí. Então, mais 6. Mais 3 vezes menos 6 dá menos 18. Né? Então, menos 18. Uma adição envolvendo números com sinais opostos. Qual deles tem maior módulo? É o 18. Né? Então, o resultado será um número negativo. E qual é esse número? Bom, 18 menos 6, né? 12. Ok? Então, ou você pensa, né, que você tem R$6 e deve 18, né? Você paga e fica devendo 12, né? Da maneira que você achar mais conveniente, tá bom? Veja que o importante é que a gente sempre tem o mesmo resultado. Tá? Ou seja, a propriedade distributiva nos diz que ou você resolve primeiro o que está aqui dentro do colchete, né, e depois multiplica por 3, ou você pode distribuir, né, multiplicar o mais 3 pelo mais 2 e somar o mais 3 vezes o menos 6. Tá? Agora aqui nesse outro exemplo, né, a gente vê que ao invés da adição, eu tenho uma subtração. A gente vê que também vale a mesma coisa, tá? Então vejamos aqui, rapidinho, ó. Então eu tenho menos 2, vou resolver primeiro dentro do colchete. Quanto é menos 4 menos mais 5? Bom, eu tenho aqui uma subtração. Lembra que a subtração de números eu posso enxergar, né, essa operação como sendo uma adição do primeiro com o oposto do segundo? Lembra disso, né? Então veja, eu vou adicionar o que então? Menos 4, qual é o oposto do mais 5? É o menos 5, não é? Então tem menos 4 menos 5. Menos 4 menos 5 é igual a menos 9. Né? Então, ou seja, eu tenho menos 2 vezes menos 9. Multiplicação de números com o mesmo sinal. Menos vezes menos é mais. Né? Multiplica os sinais e multiplica os números. Então tem 2 vezes 9, 18. Então o resultado aqui é mais 18. Ok? Agora, aplicando a distributiva, né? Vejamos. Eu vou multiplicar o menos 2 por menos 4 e vou subtrair menos 2 vezes mais 5. Ok? Então vamos por partes. Menos 2 vezes menos 4 dá menos com menos é mais, né? 2 vezes 4, 8. Então eu tenho mais 8. Ok? E aqui eu vou subtrair, tá? Menos. Agora, vou até colocar um parêntese aqui para a gente não se confundir. É sempre bom você colocar parênteses quando você estiver trabalhando com números inteiros, tá? Que aí não tem erro, ok? Vamos lá. O que eu vou subtrair? Bom, a multiplicação aqui, ó. Menos 2 vezes mais 5. Quanto é menos 2 vezes mais 5? Eu tenho sinais opostos, né? Então o resultado é um número negativo, concorda? 2 vezes 5 é 10. Ok? Então agora eu tenho que resolver isso, ó. Mais 8 menos menos 10. Bom, menos 10 é o oposto de menos 10, que é mais 10. Ou seja, isso é igual a mais 8 mais 10. Né? Pode colocar direto, pode até remover parênteses, né, se você quiser. E 8 mais 10 é igual a 18. Tudo bem? Viu que deu o mesmo resultado? Então, o importante, gente, é que você se lembre que ou você resolve primeiro dentro do colchete, ou você faça, né, a distributiva, tá bom? E uma última propriedade que eu coloco aqui é o que a gente chama de fechamento, né? Ou seja, o conjunto dos números inteiros é fechado para a operação de multiplicação. O que é isso? Assim como nós vimos, né, no caso da adição, né, se você multiplicar dois números inteiros, o resultado continua sendo um número inteiro, né? Por exemplo, então se eu tenho aqui menos 2 é um número inteiro e mais 6 é um número inteiro, né? Lembra desse símbolo? Pertence a Z. Então, né, o produto deles, a multiplicação, né, resulta em um número, né, que também é um número inteiro. Tudo bem, gente? Bom, então esse, né, foi um resumo sobre as propriedades, né, da multiplicação no conjunto dos números inteiros. E na sequência, nós vamos falar sobre a divisão envolvendo números inteiros. Ok? Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre divisão exata envolvendo números inteiros. Ok? Bom, como vocês se recordam do estudo dos números naturais, nós vimos anteriormente que a adição e a subtração são operações inversas. E a multiplicação e a divisão também são operações inversas. Né? Então, por exemplo, se eu sei que 6 vezes 4 é igual a 24,
Então, quanto é 24 dividido por 4? Bom, se 6 vezes 4 é 24, se eu pegar o 24 e dividir por 4, eu encontro 6. Né? E se eu pegar o 24 e dividir por 6, eu encontro 4. Ok? Basta saber que a multiplicação e a divisão são operações inversas, né? E a gente consegue facilmente essas deduções aí. Por exemplo, se eu quero menos 3 vezes mais 5, eu tenho dois números, sinais opostos, o resultado da multiplicação é um número negativo, então 3 vezes 5, 15. O que acontece se eu dividir o menos 15 por mais 3, por exemplo? Eu encontro o mais 5, né? E o que acontece se eu dividir o menos 15 por mais 5? Eu encontro menos 3. Ok? Então, é sempre assim. Você multiplica dois números inteiros, aqui no caso, né? E se você dividir o produto por um deles, você encontra o outro. Né? Então, como que a gente faz divisão exata, né, no conjunto dos números inteiros? Nós dividimos o módulo do dividendo pelo módulo do divisor. E o sinal do quociente, né, aquilo que a gente encontra, será positivo, né, se o dividendo e o divisor tiverem o mesmo sinal, ou negativo se eles tiverem sinais opostos. Né? O que eu estou dizendo? Muito simples, gente. Olha. Lembra que dividendo e divisor, né, são os números que você divide um pelo outro. O quociente é aquilo que você encontra. Né? E o resto, no caso aqui, a gente está falando de divisão exata. Tá? O resto vai ser zero. Tá? Mais adiante eu vou explicar por que a divisão aqui é exata. Tá? Tudo bem? Então, ó, dividendo, divisor. Ok? Você vai fazer essa divisão. Né? Se eu dividir mais 20 por mais 5, bom, aqui é a divisão de dois números naturais também, não é? Porque os dois são positivos, né? É o mesmo que 20 dividido por 5, que dá 4, né? Ou mais 4, concorda? Mas por que deu mais 4? Porque ambos têm o mesmo sinal, ó. O dividendo é positivo, o divisor também é positivo. Né? Então você efetua a divisão, né? Qual que é o módulo de mais 20? É 20. Qual que é o módulo de mais 5? É 5. Você divide 20 por 5, dá 4. Né? E o sinal? É o sinal de acordo com essa regrinha aqui. Ó. É a mesma coisa lá da multiplicação. Se os dois são positivos, o resultado é positivo. Se os dois são negativos, o resultado também é positivo. E se um tem um sinal contrário do outro, o resultado é negativo. Tá bom? Agora, aqui, ó, veja, eu tenho a divisão de menos 30 por menos 6. Tá? Bom, o que eu faço? Eu efetuo, né, a divisão dos módulos. Qual que é o módulo de 30? É 30. Qual que é o módulo de 6? É 6. E 30 dividido por 6 é 5. Mas qual que é o sinal desse número? Bom, você observa, ó, aqui é negativo e aqui também é negativo. É o mesmo sinal, não é? Para os dois? Então o resultado é positivo. Só isso, tá bom? Agora aqui, um outro exemplo. Né? Você quer dividir mais 45 por menos 9. Tá? Bom, divide os módulos, né? Qual que é o módulo de 45? Ou o valor absoluto, né? Módulo de 45 é o próprio 45. Módulo de menos 9 é 9. Então você faz a divisão. 45 dividido por 9 dá 5. Né? E qual que é o sinal desse número? Aí você observa, ó, esse é positivo, esse é negativo. Então eu tenho um positivo e negativo, o resultado é negativo. Tudo bem? Só isso, gente. É a mesma coisa da multiplicação, tá bom? Então, nesse contexto, valem 3 observações importantes aqui, olha. A primeira, se eu pegar o número 0, né, lembra que o 0 é um número inteiro, eu posso dividir o 0 por qualquer número que eu quiser, diferente de 0. Isso é importante, tá? Então, se eu fizer 0 dividido por menos 3, por exemplo, dá quanto? Dá 0, né? Por quê? Porque 0 vezes menos 3 dá 0, tá? E se eu dividir 0 por mais 4? Dá 0 também, não é? Por quê? Porque 0 vezes mais 4 dá 0. Ou seja, 0 dividido por qualquer número inteiro diferente de 0 dá 0. Tá bom? E o contrário? Eu posso dividir um número inteiro por 0? Não. Tá? Assim como nós vimos no conjunto dos números naturais, não faz sentido, tá, divisão por 0. Não existe uma divisão por 0. Tá bom? E uma última observação aqui, que nem sempre é possível você efetuar a divisão entre dois números inteiros.
Ok? Por quê? Por exemplo, olha, se você tem o mais 5 ele é um elemento do conjunto dos números inteiros, tá certo? Ele pertence a Z. O menos 2 também, mas se eu fizer a divisão, né, esse quociente, essa divisão não é exata, né? Nós já sabemos que 5 dividido por 2 é 2,5, mas 2,5 é um número decimal, tá? Ele não se encaixa no conjunto dos números inteiros, ou seja, essa divisão aqui ó, não é possível de ser efetuada no conjunto dos números inteiros. Tá? Ou seja, você pode dizer também que o conjunto dos números inteiros não é fechado, né, com respeito à operação de divisão. Tá? Então, gente, mas aonde que isso aqui vai se encaixar? Né? Por exemplo, o menos 5 dividido por... mais 5 dividido por menos 2. Não é? Aonde que isso vai se encaixar? Em qual conjunto numérico? A gente vai ver mais adiante. Tá bom? Bom, gente, então por hoje é isso, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre potenciação e radiciação. Bons estudos!